Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre projeto, estudos de proteção, tudo sobre subestações que você tiver dificuldade, manda aqui pra gente que a gente vai responder nos comentários ou no nosso direct em qualquer parte da nossa rede social, que a gente coleta a sua pergunta e traz aqui para ser respondida, perfeito? No nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai começar com a dúvida do Gil José Silva. O Gil José Silva, ele perguntou o seguinte: olá, bom dia! Quero saber se pode ocorrer desligamento automático pelo relé de proteção URP2405 pela função 32, proteção por potência inversa, caso façamos injeção de energia GD para atender uma usina de 75 kW. O relé 2405 ele era muito utilizado quando a gente tinha o paralelismo de geradores com a concessionária, onde era exigido a função 32. Nesse caso, o pessoal normalmente utilizava o 2405 em conjunto com o 7104. Colocava os sensores de corrente dos relés em série e inseria os TPs no sistema para mandar para o 2405, de forma que ele compilasse o valor de potência no sentido da concessionária, da função 32. Ele sim pode ser utilizado para a função 32 e uma função 50-51 no relé 7104, por exemplo, um relé que só tem as funções de proteção para sobrecorrente, enquanto o relé 2405 faz a proteção 32, que é direcional de potência. Então, o 2405 sim pode fazer a 32, lembrando que a gente tem que ter outro relé associado para poder fazer as proteções de sobrecorrente no sistema elétrico daquele cliente, perfeito? Mas ele pode sim fazer a proteção, tá? O Lázaro Vitor perguntou assim: Hilton, existe alguma tabela para o tempo de corrente de enrush dos trafos? Bom, os transformadores possuem, ao energizar, devido às características do núcleo ferromagnético do equipamento, a corrente que a gente chama de magnetização, né, que é um pico de corrente que acontece no sistema devido à característica do equipamento. Ela pode ser chamada de magnetização ou enrush, perfeito? Quando eu tenho vários transformadores energizando simultaneamente, a gente chama ela também de enrush, porque o comportamento de energização simultânea desses equipamentos a gente chama de enrush e há uma metodologia de cálculo para isso. Normalmente, o tempo que demora para estabilização dessa corrente no sistema é de 6 ciclos, tá? Que corresponde no sistema de 60 Hz a 0,1 segundos. É um tempo tranquilo que a gente vai ter a eliminação daquela componente transitória ali no meu sistema até que o transformador estabilize após a sua energização. Então o tempo considerado para a corrente enrush ou magnetização é de 0,1 segundos, perfeito? Que é o tempo de estabilização, tá bom? E a nossa última pergunta é do Gilberto de Paiva Melo Neto. Tem um cliente com trafo de 500 kVA sem necessidade. Hoje trabalha com 235 kVA. Só que não tem outra proteção a não ser fusível fora depois do medidor. Como posso proteger o mesmo? Bom, essa subestação de 500 kVA, ela provavelmente, dependendo da concessionária, ela pode estar errada segundo os padrões técnicos novos da concessionária. Segundo a NBR 14039, quando a gente passa de uma potência instalada de 300 kVA, a proteção na média tensão obrigatoriamente deve ser feita por um disjuntor e uma proteção secundária, que é o relé de proteção, que vai fazer a aquisição dos sinais de corrente e tensão através de TCs e TPs, respectivamente. Então, no mínimo, a gente teria que ter um disjuntor de média tensão protegendo esse circuito desse transformador ou desses vários transformadores que estão conectados. Claro, tendo também como uma proteção os fusíveis nos transformadores também, que seria interessante. Quando a gente está dentro da subestação e o transformador não está no poste, normalmente a gente tem uma proteção por fusível HH acoplada à chave seccionadora, que é esse caso aqui de trás, por exemplo. Esse caso aqui de trás não, da outra chave seccionadora. Essa daqui não tem fusível HH. No próximo do transformador e na subestação de entrada ou na subestação que derivou aquele alimentador para aquele transformador, a gente tem um disjuntor de média tensão para proteger aquele circuito de média tensão, perfeito? Então isso é muito importante. Não é que o fusível não vai proteger o transformador, ele vai proteger sim, mas você perde a proteção de um disjuntor ali. Se o fusível falhar, vai acabar sobrando para a concessionária e aí vai desligar a planta toda do cliente. Perfeito, pessoal? Então esse foi o nosso Mesh Responde. Se você ainda tem dúvida, não deixe. Manda aqui pra gente, se inscreva no canal, ativa as notificações, ou se você está no Instagram, também ativa a notificação que tem como para você receber as nossas atualizações. E a gente finaliza aqui o nosso Mesh Responde e a gente se vê no nosso próximo episódio.